Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Atos 13, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim o texto. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que lhes são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também, diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja
e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra ele o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, e agradecer a Ele pela leitura de sua palavra e pedir a sua santa orientação para a nossa vida. Senhor Jesus, tua palavra foi lida diante de nós. Precisamos da instrução do teu Espírito. Precisamos do teu auxílio, da tua graça. O Senhor sabe o quanto é difícil para nós que já estamos agora no 14º domingo separados e precisando acompanhar a meditação da tua palavra na tela de um celular ou na televisão. O Senhor sabe o quanto isso é incômodo. Incômodo para nós que falamos, incômodo para aqueles que estão ouvindo. Nós gostaríamos muito, Pai, de poder em breve voltar a nos reunir no local apropriado para o culto ao Senhor junto com toda a tua igreja. Enquanto isso, rogamos a tua graça sobre a nossa vida, te suplicando que no nome de Jesus edifique a nossa alma, Deus. Ajuda-nos a absorver, Senhor Jesus, que o teu Espírito possa fazer frutificar esta palavra no nosso coração para o louvor do teu nome. Nós entendemos que o Senhor continua cuidando de sua igreja. Sabemos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem e é para o louvor do teu santo nome. Por isso nós sabemos que apesar da dificuldade que enfrentamos, do quanto é ruim estar na frente de uma câmera ou estar olhando para um computador ou para um celular para ouvir a tua palavra, sabemos que no meio disso o Senhor está nos ensinando. E nós rogamos ao Senhor que no nome de Jesus continue tratando o nosso coração, nos dando esperança, Senhor. Nós rogamos ao Senhor que nos edifique agora pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto longo, né? Nós vamos hoje terminar o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Com toda certeza, nós não temos como abordar tudo aquilo que é comentado, tudo aquilo que é falado nesse capítulo, nesses versículos, né? Na realidade são 40 versículos, do 13 até o 52. Há muitas coisas a serem comentadas aqui, mas eu tentei extrair aquilo que é mais, ao meu ver, né, foi mais relevante para esse momento que nós temos estudado o livro de Atos. Em primeiro lugar, eu queria mostrar aos irmãos, pelo texto, a relevância de sermos obedientes ao Senhor e de fazermos missões, de pregarmos o Evangelho. Isso é necessário, foi assim que o Senhor estabeleceu. O Senhor Jesus, em Mateus 28, na grande comissão, também em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz que nós deveríamos ir por todo mundo, que deveríamos levar o Evangelho a toda criatura, deveríamos ensinar as pessoas a guardar o que ele tinha ensinado, batizar essas pessoas. Lucas registra, Atos 1:8, o Senhor, inclusive, estabelecendo uma espécie de cronograma, né? Dizendo, olhe, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Senhor estava se referindo ao Espírito Santo. E diz, depois disso, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que os apóstolos estão fazendo neste momento, irmãos, é cumprindo um chamado do Senhor, uma determinação do Senhor, para que se pregue o Evangelho, para que se faça missões. Paulo e Barnabé, mais especificamente ainda, eles tiveram um chamado do próprio Senhor. Nós vimos na semana passada, Atos aí no capítulo 13,
no versículo 2, quando o próprio Espírito Santo fala com a igreja e diz assim: me separem a Paulo, separem a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então é isso que está acontecendo. Esses irmãos estão cumprindo aquilo que é a vontade do Senhor com relação à pregação do Evangelho. Nós também precisamos não somente entender, não somente ver o que aconteceu com a igreja primitiva nesse momento, mas entender, irmãos, que a missão não para. Em momento nenhum a missão para. Não parou para Paulo, para Barnabé naquela época e nem para nós neste momento. Veja que o texto diz que eles navegam para Pafos, né? E de lá eles vão para Perge da Panfilha. João Marcos deixa eles, nós vamos comentar sobre isso mais adiante. Isso causou um certo desentendimento entre Paulo e Barnabé, mas Lucas agora não cita os motivos porque João Marcos resolveu deixar Paulo e Barnabé e voltar para Jerusalém. Mas de Perge da Panfilha, Paulo e Barnabé seguem para Antioquia da Pisídia. Não é aquela Antioquia que nós falamos na semana passada. Havia algumas cidades chamadas Antioquia porque elas foram fundadas pela mesma pessoa. Então aqui era Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé seguem para aquela cidade cumprindo essa determinação do Senhor de fazer missões. E quando eles chegam na cidade, irmãos, eles tomam uma atitude inteligente e estratégica. Eles vão se reunir na sinagoga. A sinagoga era um local de culto judaico. A sinagoga, na realidade, irmãos, era diferente do templo. É um local que surge no momento em que os judeus estão na dispersão, estão afastados de Jerusalém. Só para os irmãos terem uma ideia, naquele momento ali havia mais judeus morando fora da Judéia do que dentro da própria Jerusalém, dentro do seu próprio território. Havia mais judeus fora. Então esses judeus, eles se reuniam em sinagogas. Eram locais onde eles prestavam culto ao Senhor no dia de sábado. E Paulo e Barnabé, sabendo disso, procuram a sinagoga daquela cidade e vão até lá. Eles simplesmente se sentam para cultuar como todo mundo. Por que é que eles vão à sinagoga, irmãos? Porque na sinagoga eles possivelmente teriam oportunidade de anunciar o evangelho. Na sinagoga se reuniam, como diz aí o versículo 16, se reuniam israelitas e aqueles que temem a Deus. Aí Atos 13:16, né? Israelitas são judeus da dispersão, eles estavam fora de Israel, nesse caso estavam morando aí em Antioquia da Pisídia, e as pessoas que ele diz aqui são pessoas que temem a Deus, são gentios que converteram-se ao judaísmo. Então, há dois tipos de pessoas que frequentavam as sinagogas aos sábados. Os judeus da dispersão, os israelitas, e aqueles que se converteram, que Lucas chama aqui, intitula, né, aqueles que temem a Deus. Paulo e Barnabé, então, vão à sinagoga porque vão encontrar essas pessoas e eles têm um ponto de contato comum para poder falar. Na sinagoga, irmãos, em linhas gerais, o culto era muito simples no dia do Senhor. Eles iniciavam o culto com o Shema, né? Deuteronômio 6:4, uma declaração de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Após esse período, eles certamente tinham uma oração e faziam leituras da palavra. Eles não tinham naquele momento o Novo Testamento, eles estão ainda vivendo esse período do Novo Testamento, né? Eles só tinham as escrituras do Antigo Testamento. Então era comum que num culto desse, numa reunião na sinagoga, aos sábados, eles lessem uma porção dos profetas e lessem uma porção da lei, né? A lei refere-se àqueles livros do Pentateuco que vão de Gênesis a Deuteronômio. Então eles pronunciavam o Shema, oravam, liam uma porção da lei, liam uma porção dos profetas, como está aí no versículo 15. Depois disso, era comum que eles chamassem alguém, abrisse a oportunidade para que alguém explicasse, falasse algo alusivo ao que foi lido naquele dia. Como Paulo era um rabi, né? Era uma pessoa treinada, era um mestre da lei, ele tem a oportunidade de falar naquele dia. E a partir do versículo 16, nós vemos então o sermão de Paulo. Mas até aqui, irmãos, o que eu queria destacar principalmente
a necessidade de se fazer missões, não só naquela época, mas hoje ainda. E uma necessidade muito real. O Senhor chamou, deu um chamado geral à igreja. Eu e você precisamos fazer missões. E precisamos fazer isso não apenas além fronteiras, né? O evangelismo, a pregação da palavra pode ser feita ao nosso vizinho, deve ser feita ao nosso vizinho, às pessoas que estão próximas a nós, dentro da nossa própria casa, a nós mesmos e a qualquer pessoa com as quais nós tivermos contato. Nós não podemos deixar de anunciar o evangelho em momento nenhum. Precisamos também entender o modo inteligente e estratégico que Paulo e Barnabé se utilizam, e isso deixa uma mensagem para nós também, irmãos, do quanto nós precisamos ser estratégicos no momento de anunciar a mensagem, de anunciar a palavra do Senhor Jesus. Algumas pessoas, olhando para a Escritura, quando diz, né, que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, muitas vezes têm interpretado isso como eu posso e devo falar em qualquer hora, na hora que me der vontade. Só que, inúmeras vezes, o nosso público não está disponível para ouvir. Vejam que Paulo e Barnabé, eles vão à sinagoga no momento onde as pessoas seriam ouvidas. As pessoas estariam paradas ali para ouvir a leitura e a explanação do texto. Eu e você precisamos fazer isso hoje, pedir graça a Deus, pedir direção a Deus, para que nós não desistamos de pregar o evangelho. Irmãos, nós inúmeras vezes temos vivido um evangelho que apenas visa a alimentar a nós mesmos de forma interna. Nós estudamos a doutrina, nós aprendemos, isso é uma bênção, isso faz parte desse processo de crescimento espiritual. Mas acontece que enquanto nós estudamos a doutrina, enquanto nós participamos da ceia, enquanto nós temos a vida de igreja e de comunhão, nós precisamos anunciar o evangelho. Precisamos anunciar aquilo que nós temos vivido, aquilo que Deus tem feito de bom em nossa vida para outras pessoas. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo. Após isso, irmãos, há algo relevante a notarmos no texto, que é o propósito de missões. Qual é o propósito da viagem de Paulo e Barnabé? Levar a mensagem do evangelho. Algumas pessoas, às vezes, confundem o papel da igreja e confundem, por exemplo, o papel da igreja com uma obra social ou com uma obra humanitária. A igreja, irmãos, pode e deve fazer. Não há problema algum, por sinal, há uma orientação do Senhor que nós cuidemos dos pobres, que nós amparemos aqueles que necessitam, que nós visitemos os que estão encarcerados, que nós cuidemos dos que estão doentes. Então, sim, há uma orientação do Senhor para que nós façamos isso. Mas isso não é a missão. Quando nós falamos sobre a missão de pregar o Evangelho, nós estamos realmente falando sobre levar a mensagem do Evangelho. Não é apenas viajar para realizar um trabalho voluntário em algum lugar. Não há problema nenhum com isso. Inclusive, isso é bom, como eu já disse. Mas precisamos entender, eu e você, que nós precisamos enviar pessoas que vão pregar o Evangelho. É isso que Paulo passa a fazer nesse momento. Quando o líder da sinagoga pergunta se ele tinha alguma palavra de consolo, algumas outras traduções, né, como a Ara, ela fala em uma palavra de exortação. Então, quando perguntam a Paulo e a Barnabé se eles têm alguma palavra de consolo, alguma palavra de exortação, imediatamente eles passam a pregar o evangelho. Lembremos que Paulo aqui e Barnabé estão na sua primeira viagem missionária. Então, eles não estão ali, irmãos, para fazer outra coisa senão pregar o evangelho. E é isso que Paulo faz a partir do versículo 17. Lucas, na realidade, irmãos, ele registrou para nós todo o sermão de Paulo. Vejam que interessante, né? Se não todo, pelo menos uma boa porção do sermão de Paulo, que foi isso que nós lemos. A partir do versículo 17 até o versículo 25, ele conta o modo como Deus escolheu, como Deus salvou, foi atrás dos primeiros pais. E ele está se referindo ao modo como Deus foi atrás de Abraão.
lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Isso está lá em Êxodo 12, né? Deus se revela a um homem que não o conhecia e faz um chamado para que este homem o siga. É preciso entendermos então que ou Deus se revela a mim e a você, ou nós nunca o conheceremos. Não há possibilidade de nós conhecermos a Deus a partir de nós mesmos, a não ser que Ele mesmo se revele. Se não for por uma autorrevelação, nenhum de nós teria condições de conhecer ao Senhor. Então, Paulo diz, aquele grupo de pessoas que estão ali, lembrem-se, são israelitas, judeus e pessoas que se converteram ao judaísmo. Eles eram conscientes dessa história. Eles estavam acostumados com essa história. E o que é que Paulo diz então? Qual é a mensagem que ele leva? Ele diz, olha, o nosso Deus escolheu os nossos pais, escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó. O Senhor cuidou desse povo. Antes era apenas uma pessoa, era apenas Abraão e sua esposa. Depois se tornou numa nação muito grande, milhões de pessoas. E aí ele diz que esse povo foi preso no Egito, que essas pessoas foram libertas do Egito, foram colocadas numa terra que Deus havia prometido dar a eles, que nessa terra Deus providenciou governantes, providenciou juízes, providenciou reis. E de um desses reis, o Senhor disse que levantaria um descendente desse rei, do rei Davi, que seria o Salvador. Isso está aí no versículo 22. A partir desse homem, desse Davi, filho de Jessé, ele traria um Salvador. O versículo 23 diz assim, da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador. E Paulo, agora, irmãos, insere algo que aquelas pessoas ali não estavam acostumadas. Perceberam o que Paulo fez? Paulo pegou uma história que eles conheciam, explicou exatamente como eles conheciam, e mostrou que aquela história apontava para o Senhor Jesus. Ele diz, olha, da descendência de Davi, e todos que estavam ali sabiam disso, que o Salvador viria da descendência de Davi. Então Paulo agora acrescenta, dessa descendência, veio o Senhor Jesus, que é o Salvador. Isso eles não sabiam ainda. E ele explica então que não apenas a Escritura, mas João Batista também dá testemunho disso. Ele diz, olha, quando João Batista começou a batizar, a fazer o batismo de arrependimento, as pessoas olhavam para ele e diziam, mas quem é você? Quem é esse homem? E João Batista, irmãos, deixou claro para eles que ele não era aquele que eles estavam pensando. Ele diz, olha, eu não sou o Messias, está aí no versículo 25, eu não sou quem vocês pensam. Eu, na realidade, não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu não sou ele. Depois de mim virá um outro muito mais poderoso. E ele se referia, então, ao Cristo. Paulo, então, irmãos, continua a pregação do Evangelho para aquele grupo ali. E ele diz, olha, essas pessoas, esses descendentes de Abraão, passaram a vida toda, sábado após sábado, indo à sinagoga, ouvindo a mensagem, mas eles não entenderam. Eles não conheceram o Senhor Jesus. Está aí no capítulo 13, o versículo 27. Os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Eles estavam na sinagoga todos os sábados, mas não aprenderam coerentemente quem era Jesus. Quando o Senhor apareceu, aquele de quem eles ouviam todo sábado, eles não reconheceram que era o Senhor. Mas, apesar, irmãos, deles não reconhecerem, Paulo diz às pessoas reunidas naquele dia que eles cumpriram aquilo que Deus entendia que deveria ser feito. Mesmo sem saber, mesmo sem conhecer a Cristo, eles acabam cumprindo a vontade de Deus. Está aí no versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, o que era que estava escrito a respeito de Jesus? Que ele viria, que ele seria rejeitado e que ele morreria pelos pecados daquelas pessoas. É isso que Paulo, então, está explicando às pessoas na sinagoga naquela manhã. Ele diz, olhe, ele morreu pelos nossos pecados, nós estamos aqui
anunciando isso a você, que ele não apenas morreu, mas também que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Paulo diz, olha, nós somos testemunhas disso, e estamos anunciando a vocês isso que ele fez, ter morrido na cruz pelos nossos pecados e ter ressuscitado ao terceiro dia. Foi Deus quem o ressuscitou. Irmãos, o que Paulo está fazendo é levando a mais pura mensagem do evangelho para aquelas pessoas. Alguns aceitam, outros não aceitam, ficam meio em dúvida, mas a mensagem do evangelho é muito clara. E qual é esta mensagem? Que o Senhor Jesus veio, morreu pelos pecados das pessoas, mas que muitos deles não entenderam, não se voltaram para o Senhor. Os seus corações estavam endurecidos. E Paulo esclarece então isso para eles naquela manhã. No versículo 37 ou 38, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pelas obras, pela lei de Moisés. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Irmãos, isto é o cerne do Evangelho. O que é o Evangelho? O homem estava afastado de Deus porque ele não conseguiu cumprir a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Nós estamos nos referindo muito mais especificamente à lei moral do Senhor expressa nos 10 mandamentos, naquilo que nós chamamos de decálogo, né? O homem não conseguiu cumprir a lei do Senhor. Uma vez não tendo cumprido, o salário do pecado é a morte. A consequência natural de quem não cumpre a lei é morrer. Mas aí Paulo explica, olha, vocês não conseguem ser justificados, ou seja, vocês não conseguem ser salvos, vocês não conseguem se aproximar de Deus pela prática da lei. Vocês não conseguem pegar os mandamentos e dizer assim, eu vou cumprir cada um deles para que eu me aproxime de Deus. Não há um justo sequer, diz a Escritura. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que naturalmente se volte para o Senhor. Então Paulo diz, olhe, vocês não conseguiram salvação, não conseguiram justificação, não conseguiram se aproximar de Deus por nenhum tipo de obra da lei. Mas através do Senhor Jesus vocês podem fazer isso. É o que Paulo está dizendo. É por meio dele que nós recebemos a remissão dos pecados. É isso que eu estou anunciando a vocês neste dia, dizia o apóstolo Paulo. E é isso, irmãos, que eu quero anunciar a vocês nesta noite. Lembrar a mim e a você, que nascemos de novo, que conhecemos ao Senhor Jesus, que não há nada que nós possamos fazer para nos aproximarmos de Deus. Paulo chegou a escrever, irmãos, toda uma carta discutindo esse tema. A carta que ele escreve aos Gálatas, por sinal, essa região que Paulo estava, Paulo estava aqui, irmãos, na região da Galácia, que é a mesma região para a qual ele vai escrever a sua carta posteriormente, e que o cerne desta carta que Paulo escreve aos irmãos da região da Galácia é tentando esclarecer isso, dizendo, irmãos, vocês se chegaram a Deus pelo sangue de Cristo, não foi por nada que vocês fizeram. E agora que vocês estão em Deus, agora que vocês foram salvos, que vocês foram justificados, não por nada que vocês fizeram, mas por aquilo que Cristo fez, é necessário que vocês continuem com este mesmo entendimento. O que Paulo está argumentando na sua carta aos Gálatas é uma expansão daquilo que ele está dizendo aos irmãos nesta sinagoga, neste sábado de manhã. O que ele está dizendo é, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Exatamente nada. Você é salvo unicamente por meio da fé e pela graça. A salvação é completamente gratuita, irmãos. Agora entendam, essa salvação é gratuita para mim e para você. Ela não foi de graça, irmãos. Ela teve um preço.
E um preço muito alto, foi o preço da morte do Senhor Jesus. Foi a sua vida, foi o seu sangue. Esse é o preço da salvação. Por que é que esta salvação é gratuita para mim e para você? Porque nós não precisamos fazer nada. Porque na realidade nós não podemos fazer nada. Não é nem que nós não precisamos apenas, é que nós não podemos, não há nada que a gente possa fazer para conseguir salvação. A salvação foi paga, o preço da nossa salvação foi pago pelo Senhor Jesus. Ela é por meio da graça para nós, mas ela não foi de graça. O Senhor Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário pela nossa salvação. Então agora, por que é que nós precisamos insistir com isso? Para dizer a mim e a você que agora já estamos nele, que nós precisamos continuar com essa confiança, irmãos. Nós precisamos a cada dia andar entendendo que já estamos nele, que aquilo que nós fizermos, o serviço que nós prestamos a Deus, o modo que nós vivemos para o louvor da glória dele, é apenas a reação natural de alguém que foi recebido na família de Deus. Nós não fazemos nenhuma dessas coisas para sermos recebidos, mas porque nós fomos recebidos. Essa é a essência do evangelho que Paulo está pregando para aqueles irmãos ali. Quando Paulo termina de pregar, Paulo e Barnabé, irmãos, as pessoas se cercam dele, está aí no versículo 42, as pessoas se juntam em torno dele e dizem assim, olha, venham no sábado que vem dizer a palavra para nós, voltem aqui, expliquem as mesmas coisas para nós. E eles fazem isso, eles concordam, não tem problema. No sábado seguinte, diz o versículo 44, uma multidão muito grande se reuniu para ouvi-los. O texto diz, na realidade, quase toda a cidade. Imagine, quase toda a cidade se reúne para ouvir Paulo e Barnabé no sábado seguinte. E eles começam a pregar ousadamente, começa a dizer mais uma vez aquilo que eles tinham dito na semana anterior, pregando o evangelho, anunciando a salvação em Cristo, dizendo que tanto judeus quanto prosélitos convertidos ao judaísmo ou pessoas tementes a Deus, ninguém poderia ser salvo por nada que fizesse, a não ser pela fé em Cristo, a não ser pelo simples ato de crer no Senhor Jesus. Mas diz o texto, irmãos, que um grupo de judeus ficou com ciúmes. Na realidade, eles se sentiram, de alguma forma, com inveja. Diz aí o versículo 45, né? Que os judeus, vendo aquela multidão que estava ali para ouvir Paulo, ficaram com muita inveja. Talvez a sinagoga, irmãos, tenha recebido um número espetacular de pessoas naquele sábado, né? No primeiro sábado, eles não sabiam ainda quem era Paulo e Barnabé. Eles foram lá e pregaram. Mas a notícia se espalha pela cidade e no sábado seguinte, a cidade quase toda está lá. Então os líderes da sinagoga, alguns judeus, ficaram com inveja e começaram a blasfemar, começaram a contradizer o que Paulo, o que Barnabé diziam. E diz o versículo 50 que eles inclusive instigam algumas pessoas a brigarem e levantam uma perseguição contra Paulo e Barnabé que acaba por expulsá-los da cidade. Paulo e Barnabé, irmãos, entendem que cumpriram a missão deles e vão embora sem problema. Por que é que eles entendem que cumpriram a missão deles? E isto é algo muito relevante que nós precisamos entender nesta noite. Paulo e Barnabé, irmãos, estavam naquela missão para pregar o evangelho, porque o Senhor, Deus, havia mandado que eles fossem. Eles estavam cumprindo uma ordem de Cristo. Mas eles entendem que o que eles podem fazer é apenas pregar. Só quem pode converter aquelas pessoas é o próprio Cristo que os enviou. É o próprio Espírito Santo que vinha acrescentando dia após dia pessoas que iam se convertendo. E aqui o versículo 48, mais uma vez, deixa isso claro para a gente. Vejam o que diz o texto, a partir da metade do versículo 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, no sábado seguinte, quando Paulo e Barnabé voltaram, que estava aquela multidão toda, os judeus começaram a fazer confusão e eles vão sendo expulsos da cidade,
Mas enquanto eles estão saindo, ele diz, olha, não tem problema, vocês estão expulsando a gente, nós vamos para outro lugar. Aquilo que nós deveríamos fazer aqui, nós já fizemos. Eles lançaram a semente. Irmãos, e uma prova de que é o próprio Senhor quem converte é esse versículo 48. Creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. No começo do sermão de Paulo, ele diz que Deus escolheu, né? Está no versículo 17 aí, Atos 13, 17, Paulo começa dizendo, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. Então vejam que desde o começo, desde a nascente daquele povo, que era povo de Deus, isso nasceu, surgiu por uma escolha soberana de Deus. É exatamente o que acontece agora também. O final do texto, o final desse capítulo, mostra para a gente aquilo que aconteceu lá no começo do sermão de Paulo, confirma para nós. A salvação vai alcançar a todos aqueles que foram destinados para a vida. Todos esses vão ouvir a palavra do Senhor. Vejam que o versículo 49 diz que a palavra de Deus se espalhou por toda aquela região. Esse tema, irmãos, quando nós vemos um versículo como esse, nós ficamos pensando, mas o versículo está se referindo à predestinação? Sim, está, irmãos. Esse termo predestinação é um termo nosso, é um termo da teologia. Esse termo não é usado em nenhum momento da Escritura e os próprios irmãos da igreja do primeiro século nem sequer discutiam isso. Porque eles tinham certeza, eles sabiam que na realidade só iriam se converter aqueles que Deus escolhesse, aqueles que Deus chamasse. Algumas pessoas podem então dizer assim, pastor, então pode acontecer que uma pessoa que quer se converter, ela não foi escolhida por Deus e por isso ela não vai ser salva. Irmãos, ninguém pode querer se converter por si mesmo. O desejo de se voltar para Deus, o desejo de conhecer ao Senhor, só nasce no meu e no seu coração, quando o próprio Deus age. Se Deus não inclinar, não mudar o nosso coração, isso não acontece, irmãos, em nenhum momento de nossa vida. Quando nós estávamos sem Cristo, estávamos mortos em delitos e pecados, completamente afastados dele. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Então foi ele quem fez, foi ele quem nos escolheu e nos atraiu e nos chamou para si. Então nunca vai acontecer de alguém ter vontade de viver e de servir a Cristo e ser impedido porque não foi escolhido. Essa vontade nunca vai existir. O que nós percebemos algumas vezes, irmãos, são pessoas que estão conosco, que caminham na igreja com a gente já há algum tempo, mas que não demonstram verdadeiro interesse em servir a Deus, não demonstram uma luta sincera contra o pecado, uma busca por santificação. Isso acaba lembrando a gente um pouco daquilo que aconteceu com, que Paulo diz, né? Que aconteceu com as autoridades e os moradores de Jerusalém. Eles iam todo sábado à sinagoga e ouviam falar de Jesus, mas não o conheceram. É o que diz o capítulo 13, aí o versículo 27. As autoridades e os moradores de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Ou seja, havia pessoas que estavam ali na sinagoga, que ouviam as palavras, mas que não se voltavam para Deus. Isso é possível acontecer sim, irmãos. Pessoas que não têm interesse. Não é que elas são impedidas porque elas não foram predestinadas. Na realidade, elas não demonstram interesse em ouvir. Porque aquele que foi chamado, aquele que foi eleito, ele naturalmente vai se voltar para Cristo. Mas, como eu e você sabemos, nenhum eleito, nenhum perdido, nenhum preterido, né? Ou aquele que não foi eleito, tem na sua testa esse tipo de informação. Se foi eleito ou se não foi. Por isso nós precisamos pregar o evangelho a toda e qualquer pessoa.
Por isso, irmãos, muitos dos meus sermões, os irmãos ficam percebendo o quanto há desse chamamento ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque eu preciso seguir o texto. Se eu estou pregando a Escritura, se eu estou pregando Atos 13, não há outra opção senão falar do Evangelho. Inclusive, Atos 13 tem um sermão de Paulo. Eu estou usando um sermão do próprio apóstolo para falar do Evangelho. Eu não tenho outra opção senão falar do Evangelho. E um outro motivo, irmãos, é porque eu entendo que nós precisamos pregar constantemente. Para nossa família, para nossa igreja, para todas as pessoas. Porque os eleitos vão se quebrantar. Pode ser que tenha alguém na nossa igreja hoje, alguém no nosso convívio, na nossa família, que ainda tenha o coração muito endurecido, que apesar de ser membro da igreja, apesar de ouvir o evangelho sempre no dia do Senhor, ainda tem o coração muito endurecido, ainda vive uma vida de pecado, mas pode ser que essa pessoa ainda seja atraída. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo agora seja impactado por essa palavra, que o Espírito Santo mude o coração dessa pessoa e ele se volte para Deus. É por isso que é necessário pregar o Evangelho. É por isso que nós precisamos anunciar a mensagem. Cristo morreu na cruz por nós. Morreu para perdoar os nossos pecados. Nós não podemos e nem precisamos fazer nada mais a não ser crer em nosso Salvador. A não ser crer no que Cristo fez por nós. Então eu peço a Deus que fale o seu coração, que toque em sua vida, que modifique o seu coração, que você não fique domingo após domingo ouvindo a palavra, mas sem conhecer a Cristo, mas que a palavra que você ouve a cada dia, que você se esforce por colocá-la em prática, que você tema a Deus do fundo do seu coração, e que faça o máximo para viver para o louvor do seu nome. Que o Senhor te abençoe, te sustente e te dê uma semana em paz. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos porque por tua misericórdia e bondade nós ouvimos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que nos edifique, que nos ajude a viver para o louvor do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo reunido em todos os lugares neste momento, Senhor, em suas casas, em seus lares, para ouvirem a tua palavra. Nos dá uma semana na tua presença, nós te oramos no nome de Jesus.